refazei nossa memória, dai-nos vossa força e luz. Fazei-nos gente de esperança, Espírito Santo de Deus. Vem e nos ajuda a libertar o nosso coração de nós mesmos, a nos libertarmos dos nossos medos, de tudo aquilo que nos aprisiona e que nos tornam pessoas escravizadas. Ajudai-nos, Espírito Santo. Vem em nosso socorro. Sonho bom de se viver, sonho bom de se viver. Ai, ai. Vinde, divino Espírito Santo. Jesus continua a sua catequese com os fariseus, naquele momento em que ele senta à mesa para jantar, para cear, e os fariseus começam a provocá-lo, porque ele não havia lavado as mãos. Dali segue toda uma conversa, algumas acusações e algumas profecias de Jesus. O evangelho de hoje, neste dia 15 de outubro, é Lucas 11, 47 e 54, o segmento dos evangelhos anteriores. Continua Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas? No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso sois testemunhas e aprovais as ações dos vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e a alguns eles matarão ou perseguirão. Por isso se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração terá que prestar conta disso. Ai de vós, doutores da lei, porque ficastes com a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo e a provocá-lo em muitos pontos, armando ciladas para apanhá-lo em suas próprias palavras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem interessa matar os profetas? A força das palavras dos profetas incomoda muito a força da palavra dos profetas. O testemunho dos profetas, a vida dos profetas é incomodar. Do contrário, teremos profetas que estão aliados com os poderosos e que assim não viverão a sua vocação. Tantos profetas foram mortos e esta geração pagará o sangue dos profetas assassinados, diz Jesus. O que poderíamos dizer hoje? Quantos profetas silenciados, quantos profetas amordaçados, quantos profetas mortos, apedrejados, até mesmo pelas pedras virtuais que hoje é possível jogar através da internet, por pessoas que sem o mínimo conhecimento, ou até com grande conhecimento, que detêm a chave da ciência, constroem pedras para jogar contra os profetas. Homens e mulheres que tentam amenizar a dor, que tentam apresentar o Evangelho em profundidade, com leveza, com espiritualidade, com mística, mas também com liberdade. Irmãos e irmãs,
Um profeta que viveu em nossos tempos, chamado Alfred Delp, um jesuíta alemão que foi assassinado no período do nazismo, disse uma afirmativa muito bonita sobre a liberdade, a escravidão e a profecia. Eu vou ler para vocês. Esta passagem está no livro que eu escrevi, A Ousadia de Amar até o Fim. Diz assim, página 81. O homem necessita ser livre. Se é escravo, se está entre correntes e algemado na cela de uma prisão, se deteriora. O homem pensou muito e se preocupou muito com a liberdade exterior. Empregou todos os meios para garantir, antes de tudo, sua liberdade exterior. Porém, sempre voltou a perdê-la. O grave problema é que o homem chega a acostumar-se com a falta de liberdade e a ter por liberdade a mais desonrosa e mortal escravidão. Ou seja, nos acostumamos a viver a escravidão de um mundo que mata os profetas, que abafa a voz dos santos, dos corajosos, dos místicos. Por quê? Porque interessa a alguém aprisionar, matar, calar, tirar o direito de liberdade, tirar a voz. E o pior, alguns se acostumam. O grave problema é que o homem chega a acostumar-se com a falta de liberdade e ter por liberdade a mais desonrosa e mortal escravidão. E Jesus veio lutar contra essa escravidão. Jesus veio nos libertar da escravidão, de uma religião farisaica, doente, obcecada, por escravidão, por escravizar outras pessoas. Através da norma, dos pesos, do farisaísmo. Irmãos e irmãs, sejamos profetas, profetisas. Tenhamos a coragem e a dignidade e a hombridade de anunciar um evangelho a todas as criaturas, sendo corajosos como Jesus. A morte que matou Jesus foi vencida. Não aprisionou Jesus, por quê? Porque ele era um homem da verdade. É preciso conhecer a vontade de Deus, é preciso conhecer a dinâmica do coração de Deus, é preciso conhecer a força dos profetas, a coragem dos profetas, para que nos libertemos também nós de todas as escravidões. As escravidões que nos afetam, que nos matam, que tiram a nossa liberdade de pensar, de agir, de denunciar, de anunciar e de proclamar. Deste mesmo missionário, lembremos de tantos missionários, tantos homens e mulheres espalhados pelo mundo afora, que abraçaram a cruz, que amaram a cruz, que se uniram à cruz e que venceram a cruz, mas que não ficaram escravizados pelo pecado, pela injustiça e pela morte. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama tanto, que foi à cruz, que nos salvou e que nos libertou. Libertemo-nos também nós e busquemos a nossa salvação em Cristo, na verdade e não no farisaísmo. Abençoe-vos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigo convidando a vocês, quem quiser aprofundar a espiritualidade naciana, olhando para a dimensão social, pode encontrar aqui nas descrições deste áudio, quem estiver no YouTube, o meu e-mail e pode solicitar o link. Quem fizer pelo WhatsApp também receberá. Deus nos abençoe. Compartilhe este áudio. Marque lá na minha página no YouTube e sigamos rezando, levando o Evangelho corajosamente até os confins do mundo. Amém.
Quando a